Já parou para pensar como pequenas reações podem mudar o rumo da sua vida? Imagine-se diante de uma situação desafiadora. Alguém te provoca, ou a pressão do dia a dia ameaça te dominar. O instinto é reagir. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força está em responder com sabedoria? Pense bem. Reagir é como um impulso animal, rápido, intenso, mas muitas vezes impreciso. Já a resposta consciente é como um maestro regendo uma sinfonia. Controlar suas emoções pode ser a chave para transformar conflitos em oportunidades. Mas como fazer isso? Visualize um momento em que você ficou frustrado. A primeira reação pode ter sido gritar ou se fechar, mas e se você tivesse parado, respirado e refletido? A sabedoria se revela na pausa. Cada escolha que fazemos pode nos levar a um futuro diferente. Qual é o impacto das suas reações? E se ao invés de reagir, você pudesse cultivar um espaço para a resposta? Prepare-se, porque a mudança começa agora. Vamos juntos explorar como transformar reações impulsivas em respostas sábias e poderosas. O poder está em suas mãos. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Diferença entre reação e resposta, entendendo os conceitos. Quando penso na diferença entre reação e resposta, logo me lembro de um episódio do meu dia a dia. Estava conversando com um amigo e, de repente, ele fez um comentário que me incomodou. Minha primeira reação foi de raiva, uma vontade súbita de retrucar de forma agressiva. Mas, ao invés de agir por impulso, eu pausei. Essa pausa me levou a perceber que, enquanto a reação é um impulso imediato, a resposta é mais reflexiva e consciente. A reação é quase automática, enquanto a resposta envolve um processo de cognição e análise. Essa distinção é fundamental para nossas interações diárias. Reagir pode parecer a solução mais rápida, mas frequentemente leva a mal-entendidos e conflitos desnecessários. Muitas vezes, as reações são baseadas em emoções intensas, como medo ou frustração, que podem distorcer nossa percepção da realidade. Já a resposta, por outro lado, nos permite dar um passo atrás, avaliar a situação e considerar as melhores palavras e ações. Isso não significa que a resposta é fria ou sem emoção, ela é simplesmente mais fundamentada. Com o tempo, percebi que optar por responder em vez de reagir me trouxe mais clareza e paz nas interações. Um dos maiores desafios que enfrentei foi aprender a esperar antes de reagir. Era fácil me deixar levar pela pressão emocional do momento, mas isso só me deixava mais frustrado. Compreender que a resposta é um ato de escolha me ajudou a desenvolver um novo hábito. Agora, sempre que sinto uma emoção forte, me pergunto, qual é a melhor forma de lidar com isso? Essa simples mudança de mentalidade me permitiu ter conversas mais produtivas. Além disso, essa diferença se reflete em como eu percebo as reações dos outros também. Quando alguém reage de forma explosiva, frequentemente consigo identificar essa impulsividade e não a levo para o lado pessoal. Assim, consigo responder com empatia e calma, criando um espaço seguro para a comunicação. Essa perspectiva não só melhora o diálogo, mas também me ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis. Por fim, entender essa diferença entre reação e resposta é um passo vital para a autoconsciência. Quando estamos conscientes de como reagimos, podemos escolher responder de maneira mais eficaz. Essa habilidade não é apenas benéfica para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. E, ao final das contas, a comunicação se torna uma dança mais harmoniosa e produtiva. A importância da autoconsciência nas interações. A autoconsciência é uma ferramenta poderosa que muitas vezes subestimamos. Quando olho para as interações que tive ao longo da vida, percebo que a consciência de mim mesmo fez toda a diferença. Ser autoconsciente significa estar em sintonia com meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Isso me permite entender como minhas emoções podem influenciar as interações com os outros. Um exemplo claro disso foi quando, em uma reunião de trabalho, percebi que minha impaciência estava afetando a dinâmica do grupo. Ao reconhecer isso, pude ajustar meu comportamento e criar um ambiente mais colaborativo. Além disso, a autoconsciência me ajuda a identificar padrões recorrentes em minhas reações. Por exemplo, notei que em situações de estresse, costumava me fechar e evitar o diálogo. Com essa percepção, comecei a trabalhar para mudar esse comportamento. Quando me sinto sobrecarregado, agora faço uma pausa para refletir sobre o que estou sentindo e como isso pode impactar a conversa. Essa prática não só melhora minha comunicação,
mas também me faz sentir mais conectado aos outros. Outro aspecto crucial da autoconsciência é a capacidade de reconhecer como os outros podem estar se sentindo. Isso me permite ser mais empático nas interações. Quando estou ciente de minhas próprias emoções, posso me abrir para entender o que a outra pessoa está passando. Essa troca de vulnerabilidade cria um espaço seguro para conversas mais significativas. Lembro-me de uma vez em que um amigo estava passando por um momento difícil, e minha capacidade de me conectar com o que ele sentia foi essencial para que ele se abrisse. A autoconsciência também está intimamente ligada à autenticidade. Quando sei quem sou e o que sinto, posso me expressar de maneira mais genuína. Isso não apenas fortalece meus relacionamentos, mas também me ajuda a ser mais firme nas minhas convicções. Uma vez, ao discutir um ponto de vista controverso, pude articular minha posição com confiança, porque estava ciente das minhas crenças e motivações. Essa clareza é fundamental para uma comunicação eficaz. Por fim, a prática da autoconsciência é uma jornada contínua. Às vezes, posso me perder em meio às emoções ou distrações do dia a dia. Mas ao me esforçar para permanecer consciente, consigo cultivar relacionamentos mais saudáveis e autênticos. Essa busca por um entendimento mais profundo de mim mesmo não é apenas benéfica para mim, mas também para aqueles ao meu redor. Ao final, percebo que a autoconsciência não é apenas sobre eu ser mais consciente, mas também sobre como posso impactar positivamente a vida das pessoas com quem interajo. Técnicas de respiração para manter a calma em situações desafiadoras. Quando me deparo com situações desafiadoras, uma das minhas aliadas mais poderosas tem sido a respiração. Por muito tempo, subestimei o poder desse ato tão simples. Em momentos de estresse, como quando estou prestes a fazer uma apresentação ou ao lidar com um conflito, percebo que a respiração consciente pode ser um verdadeiro divisor de águas. Ao me concentrar em minha respiração, consigo diminuir a intensidade das emoções e me centrar no que realmente importa. Uma técnica que adotei é a respiração abdominal. Quando sinto a tensão subir, fecho os olhos por um momento e coloco uma mão sobre a barriga. Ao inspirar profundamente pelo nariz, sinto meu abdômen se expandir. Depois, expiro lentamente pela boca. Esse simples exercício me ajuda a desacelerar e a trazer uma sensação de calma. A prática regular dessa técnica, mesmo fora de situações estressantes, fortalece minha capacidade de enfrentar desafios com mais tranquilidade. Outra técnica que descobri é a respiração 4-7-8. Funciona assim: inspiro pelo nariz contando até 4, seguro a respiração por 7 segundos, em seguida, solto o ar pela boca contando até 8. Essa sequência não só me ajuda a relaxar, mas também a focar minha mente. Quando aplico essa técnica em momentos de ansiedade, percebo que consigo lidar melhor com as emoções, tornando as interações mais produtivas e menos impulsivas. Além disso, a prática da respiração consciente me proporcionou um momento de pausa antes de responder a alguém. Em uma situação em que uma pessoa estava me atacando verbalmente, em vez de reagir impulsivamente, respirei fundo algumas vezes. Essa pausa me deu espaço para escolher minha resposta de forma mais ponderada. Ao invés de entrar em um ciclo de reações e respostas agressivas, consegui manter a calma e responder com empatia. Por fim, sinto que essas técnicas não são apenas ferramentas para momentos de crise, mas sim práticas que podem ser incorporadas ao meu dia a dia. Quando faço uma pausa para respirar, mesmo em situações cotidianas, percebo uma melhoria geral na minha saúde mental e emocional. Aprendi que, ao controlar minha respiração, consigo também controlar minhas reações e, como resultado, melhorar a qualidade das minhas interações. A prática da escuta ativa como ferramenta para respostas sábias. Escutar ativamente é uma habilidade que transformou completamente a maneira como me relaciono com os outros. Antes, eu costumava ouvir apenas para responder, o que frequentemente resultava em mal-entendidos e conflitos. No entanto, quando decidi me comprometer a praticar a escuta ativa, tudo mudou. Isso significa não apenas ouvir as palavras que a outra pessoa diz, mas realmente prestar atenção ao que está sendo comunicado. Essa prática me permitiu criar conexões mais profundas e significativas. Uma das chaves para a escuta ativa é a presença. Eu me esforço para estar plenamente presente durante as conversas, evitando distrações como o celular ou pensamentos dispersos. Quando estou de corpo e alma na conversa, consigo captar nuances e emoções que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Isso não só melhora a qualidade da comunicação, mas também mostra a outra pessoa que seu discurso é valorizado. Outra técnica que tenho utilizado é a reformulação. Ao final de uma declaração importante, costumo resumir o que ouvi e perguntar se entendi corretamente.
Isso não apenas demonstra que estou ouvindo atentamente, mas também oferece a outra pessoa a oportunidade de corrigir qualquer mal-entendido. Essa prática tem sido essencial para evitar conflitos desnecessários e para garantir que ambos estejamos na mesma página. A escuta ativa também me ajuda a cultivar empatia. Ao me colocar no lugar do outro e realmente ouvir suas preocupações e sentimentos, consigo responder de maneira mais ponderada. Isso se tornou evidente em uma conversa difícil que tive com um colega que estava passando por um momento complicado. Ao ouvir suas preocupações sem interromper, pude oferecer apoio mais significativo, e nossa relação se fortaleceu. Por fim, fazer da escuta ativa uma prática diária não é apenas benéfico para mim, mas também para aqueles ao meu redor. À medida que me torno um ouvinte melhor, percebo que as conversas se tornam mais produtivas e satisfatórias. Essa habilidade se reflete em todos os aspectos da minha vida, permitindo que eu construa relacionamentos mais saudáveis e autênticos. No final das contas, a escuta ativa é um presente que ofereço não apenas aos outros, mas também a mim mesmo, pois. Como identificar gatilhos emocionais e evitá-los? Quando falo sobre gatilhos emocionais, sinto que muitos de nós, em algum momento, já experimentaram essa sensação. Você sabe, aquele momento em que uma palavra ou uma situação parece acionar um monte de sentimentos que você preferiria deixar guardados. Identificar esses gatilhos é o primeiro passo para evitá-los, e isso pode mudar a maneira como lidamos com nossas emoções. Para mim, isso começou com uma observação simples, como me sentia após certas interações. Quando percebi que algumas situações me deixavam irritado ou ansioso, comecei a prestar atenção nos detalhes que a cercavam. Um exercício prático que encontrei útil foi manter um diário emocional. Isso me ajudou a mapear os momentos em que me sentia mal, mais importante, o que os havia desencadeado. Às vezes, era uma frase dita por alguém próximo, outras, uma situação específica que me lembrava de experiências passadas. Com o tempo, fui capaz de identificar padrões. Por exemplo, percebi que discussões sobre dinheiro sempre me deixavam em um estado de alerta. Ao reconhecer isso, comecei a me preparar melhor para essas conversas ou a evitá-las quando possível. Outra técnica que uso para evitar gatilhos é a antecipação. Antes de entrar em uma situação que eu sei que pode ser complicada, como uma reunião de trabalho ou um encontro familiar, faço uma lista mental dos tópicos que podem surgir e como posso reagir a eles. Essa preparação me dá uma sensação de controle e me ajuda a evitar reações impulsivas. Além disso, não hesito em comunicar, quando necessário, que certos assuntos não são confortáveis para mim. A honestidade, mesmo que difícil, é uma ferramenta poderosa. É claro que, em algumas situações, os gatilhos podem ser inevitáveis. Nesses casos, o que realmente importa é como decidimos reagir a eles. Em vez de me deixar levar pela emoção do momento, tenho trabalhado em me afastar mentalmente e avaliar a situação de forma mais objetiva. Essa prática não é fácil, mas a repetição torna tudo mais simples com o tempo. Cada vez que consigo evitar uma reação impulsiva, sinto que estou um passo mais perto de ter um controle emocional maior. Por fim, acredito que a identificação e a evitação de gatilhos emocionais são uma parte crucial do nosso crescimento pessoal. Ao entender o que nos afeta, podemos criar um ambiente emocional mais saudável, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. A consciência dos nossos gatilhos é, em última análise, um ato de autocuidado. A influência da linguagem corporal na comunicação eficaz. Você já parou para pensar no que sua linguagem corporal diz sobre você? Muitas vezes, não é apenas o que falamos, mas como nos apresentamos que comunica mensagens poderosas. Como homem, percebo que a linguagem corporal pode ter um impacto significativo nas interações, e isso vai muito além das palavras. Um simples gesto ou a postura que adotamos pode mudar completamente o rumo de uma conversa. Quando estou ciente disso, sinto que posso me comunicar de maneira muito mais eficaz. Por exemplo, quando estou em uma conversa séria, se me inclinar ligeiramente para frente e manter contato visual, isso demonstra que estou genuinamente interessado no que a outra pessoa está dizendo. Essa conexão visual é uma maneira poderosa de mostrar empatia e respeito. Por outro lado, cruzar os braços ou evitar olhar nos olhos pode transmitir desinteresse ou hostilidade, mesmo que eu não tenha intenção de fazer isso. Compreender essas nuances ajudou-me a me tornar um comunicador mais consciente e intencional. Outro aspecto importante é o poder dos gestos. Um gesto simples, como um aceno de cabeça, pode encorajar a outra pessoa a continuar falando. Ao mesmo tempo, o uso inadequado de gestos pode levar a mal-entendidos. Aprender a usar minha linguagem corporal de maneira positiva tem sido um processo transformador.
A prática constante me ajudou a identificar quando estou enviando mensagens contraditórias. Agora, sempre que me sinto nervoso em uma conversa, faço um esforço consciente para relaxar a postura e utilizar gestos abertos. Além disso, a linguagem corporal não se limita apenas ao que fazemos fisicamente, mas também abrange a nossa expressão facial. Um sorriso pode iluminar uma conversa, enquanto uma expressão séria pode criar uma barreira. Eu costumo praticar a autoconsciência em relação às minhas expressões faciais, principalmente em situações tensas. Isso me ajudou a evitar que a ansiedade ou o estresse se manifestem em minha face, o que poderia levar a interpretações errôneas por parte dos outros. Por último, entender a linguagem corporal é também aprender a decifrar os outros. Se eu perceber que alguém está se afastando fisicamente ou evitando o contato visual, isso pode ser um sinal de desconforto. Em vez de ignorar esses sinais, tento ajustar minha abordagem para criar um ambiente mais acolhedor. A consciência da linguagem corporal, tanto na minha comunicação quanto na dos outros, me ajuda a criar conexões mais significativas e a evitar conflitos desnecessários. Estratégias para pausar e refletir antes de responder. Um dos maiores desafios que enfrento em conversas difíceis é a tentação de responder imediatamente, especialmente quando me sinto provocado. Aprendi que, muitas vezes, a melhor resposta é a que vem após uma pausa. Essa estratégia de pausar não só me permite refletir sobre o que foi dito, mas também me oferece a oportunidade de considerar a melhor forma de responder. Para mim, isso tem sido um verdadeiro divisor de águas. Uma técnica que eu uso é a contagem. Quando alguém me diz algo que me irrita ou me surpreende, em vez de reagir impulsivamente, conto até 3 antes de abrir a boca. Esse breve intervalo me dá a chance de analisar a situação e escolher uma resposta mais ponderada. Às vezes, percebo que a primeira coisa que vem à mente não é a mais adequada. Esse simples ato de contar me ajuda a evitar desgastes emocionais e a manter a conversa em um tom mais civilizado. Outra abordagem que adotei é a prática do espelho. Isso significa que, antes de responder, tento refletir sobre o que a outra pessoa disse e reformular suas palavras. Isso não apenas me ajuda a entender melhor a perspectiva dela, mas também demonstra que estou ouvindo ativamente. Ao dizer algo como "se eu entendi corretamente", você está dizendo que cria um espaço para clarificação. Muitas vezes, isso pode mudar a dinâmica da conversa. Além disso, às vezes me dou permissão para não responder imediatamente. Se sinto que a situação é muito carregada emocionalmente, simplesmente digo que preciso de um tempo para pensar. Essa honestidade pode aliviar a pressão. Muitas vezes, a outra pessoa também precisa de um tempo para refletir. Esse espaço pode ser benéfico para ambos, permitindo que voltemos à conversa com uma mente mais clara. Por fim, a prática da pausa e reflexão se torna mais fácil com o tempo. Ao me comprometer a responder de maneira mais consciente, percebo que as interações se tornam mais construtivas. Essa abordagem não só melhora minha comunicação, mas também me ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis. A reflexão se transforma em um hábito, e, com isso, sinto que estou mais no controle das minhas reações e respostas. A importância do contexto na escolha da resposta apropriada. Quando penso na comunicação, uma coisa que sempre vem à mente é como o contexto pode moldar nossas respostas. O que eu diria em uma conversa casual com amigos pode ser totalmente diferente do que eu escolheria em uma reunião de trabalho ou em um ambiente familiar. Entender o contexto é essencial para garantir que minha mensagem seja recebida da maneira que eu pretendo. Isso é algo que venho aprendendo ao longo dos anos, e é fascinante como um pequeno ajuste pode fazer uma grande diferença. Um exemplo que sempre me vem à mente é a diferença entre um feedback informal e um feedback formal. Se um colega me pede uma opinião sobre um projeto em um bar, a abordagem que eu escolheria seria muito mais descontraída. Porém, se o feedback for solicitado em uma apresentação formal, preciso ser mais cuidadoso. Esse entendimento de contexto me ajuda a ajustar meu tom e a forma como apresento minhas ideias, garantindo que a mensagem seja apropriada para o ambiente. Além disso, o conhecimento do contexto cultural também desempenha um papel vital. Cada cultura tem suas próprias nuances de comunicação, e o que é aceitável em uma pode ser considerado ofensivo em outra. Ao viajar ou interagir com pessoas de diferentes origens, sempre busco entender as particularidades do contexto cultural. Isso não só me ajuda a evitar mal-entendidos, mas também enriquece minhas interações e me permite aprender com as experiências dos outros. Outro ponto a considerar é a situação emocional. Se alguém está passando por um momento difícil, a forma como eu me aproximo da conversa deve ser diferente. A empatia precisa ser o foco, e eu preciso escolher palavras que sejam sensíveis à situação.
A capacidade de ler o ambiente e o estado emocional das pessoas ao meu redor é uma habilidade que venho desenvolvendo, e isso tem me ajudado a criar conexões mais profundas e significativas. Por fim, a prática de considerar o contexto me ensinou que a comunicação não é um ato isolado, mas sim uma dança entre as pessoas envolvidas. Cada interação é única, ao estar atento ao contexto, tenho mais chances de oferecer respostas que sejam não apenas apropriadas, mas também eficazes. Isso me faz sentir mais confiante em minhas interações e, ao mesmo tempo, respeito as nuances que vêm com cada conversa. O impacto das emoções nas decisões e respostas. Quando refletimos sobre como as emoções influenciam nossas decisões. Exemplos de respostas sábias em situações cotidianas. Sabe aqueles momentos em que você é pego de surpresa por uma situação e precisa responder rapidamente? É uma arte conseguir ter uma resposta sábia. Vou te contar sobre algumas situações que já vivi e como uma resposta bem pensada pode fazer toda a diferença. Um exemplo bem claro foi uma vez em que um colega de trabalho me criticou na frente de todo mundo. A primeira reação que me veio à mente foi a defensiva, mas respirei fundo e disse: agradeço pelo feedback. Vamos discutir isso em particular depois? Essa resposta não apenas desarmou a situação, mas também mostrou que eu estava aberto a ouvir e aprender. Outro exemplo foi quando minha filha me perguntou sobre um assunto delicado que envolvia questões sociais. Eu poderia ter dado uma resposta superficial ou evitado a conversa, mas optei por ser sincero e explicar de uma maneira que ela pudesse entender. Falei sobre a empatia e a importância de respeitar as diferenças. Isso não apenas fortaleceu nossa comunicação, mas também proporcionou uma oportunidade de aprendizado para ela. Esse tipo de resposta, que é ponderada e empática, geralmente leva a diálogos mais profundos e significativos. Um dia, eu estava em uma reunião e um cliente começou a levantar objeções sobre um projeto que estávamos desenvolvendo. Em vez de ficar na defensiva ou tentar justificar tudo de imediato, eu disse: entendo suas preocupações, e elas são válidas. Vamos trabalhar juntos para encontrar uma solução. Essa abordagem não apenas acalmou a tensão, mas também abriu espaço para uma colaboração mais construtiva. Respostas sábias são aquelas que levam em consideração não só o que você quer dizer, mas também como o outro se sente. A vida cotidiana está cheia de interações onde uma resposta sábia pode transformar o clima. Uma vez, ao ouvir um amigo desabafar sobre um problema pessoal, eu poderia ter feito comentários apressados ou tentado oferecer soluções imediatas. Mas optei por ouvir ativamente e responder com um simples: parece que você está passando por um momento difícil. Como posso te ajudar? Essa resposta não só fez meu amigo se sentir ouvido, mas também fortaleceu nossa amizade, mostrando que eu estava presente e disposto a apoiar. Em contextos familiares, uma resposta sábia pode evitar conflitos desnecessários. Certa vez, durante um jantar em família, surgiu uma discussão sobre política. Em vez de entrar no debate com opiniões acaloradas, eu disse: entendo que temos opiniões diferentes, mas o que realmente importa é que estamos juntos aqui. Vamos focar no que nos une. Com isso, não só redirecionei a conversa para um caminho mais harmonioso, mas também lembrei a todos sobre a importância da conexão familiar. A prática da meditação e mindfulness na melhoria da resposta emocional. Nos últimos tempos, tenho me aprofundado na prática da meditação e do mindfulness. Essa prática não é apenas sobre sentar em silêncio e tentar esvaziar a mente. É uma ferramenta poderosa para melhorar nossa resposta emocional em diversas situações. Quando começo o dia com uma meditação de 5 minutos, percebo que minha capacidade de lidar com estresses cotidianos aumenta significativamente. Em momentos de conflito, consigo me lembrar de respirar e pausar antes de reagir. Em uma ocasião, senti que estava prestes a perder a paciência em uma reunião de trabalho. Os ânimos estavam exaltados, e a discussão tomou um rumo inesperado. Lembrei-me de uma técnica de mindfulness que aprendi: focar na respiração. Fiz uma pausa mental. Respirei fundo e, em vez de entrar na discussão acalorada, optei por perguntar: podemos todos dar um passo atrás e reavaliar a situação? Essa abordagem não só ajudou a desescalar o conflito, mas também me permitiu manter a calma, algo que seria muito mais difícil sem a prática da meditação. A prática de mindfulness me ensinou a observar meus pensamentos e emoções sem julgamento. Isso significa que, quando alguém me provoca ou critica, em vez de reagir automaticamente, consigo reconhecer a emoção que surge e escolher como responder. Uma vez, um amigo me fez uma crítica construtiva sobre meu comportamento. Em vez de me sentir ofendido, respirei e disse: agradeço por se preocupar o suficiente para me dizer isso. Vou refletir sobre suas palavras.
Essa resposta não teria sido possível sem o treino que a meditação me proporcionou. Além disso, a meditação me ajudou a desenvolver uma maior empatia em minhas interações. Quando pratico mindfulness, estou mais presente e atento às emoções dos outros. Uma vez, durante uma conversa difícil com minha esposa, percebi que ela estava mais estressada do que o normal. Em vez de focar em minha própria frustração, consegui perguntar: "Você está se sentindo sobrecarregada? Como posso te ajudar?" Essa abordagem gentil não só melhorou nossa comunicação, mas também fortaleceu nosso relacionamento. Integrar a meditação e o mindfulness na minha vida cotidiana tem sido um divisor de águas. Não é apenas sobre encontrar paz interior, mas também sobre como isso se reflete nas minhas interações com os outros. Respostas mais equilibradas e ponderadas surgem naturalmente quando estou em um estado mental calmo e centrado. É um lembrete constante de que nossas emoções não precisam nos controlar. Nós podemos escolher como reagir a elas. Como desenvolver inteligência emocional para respostas mais equilibradas. Inteligência emocional é um conceito que tem ganhado cada vez mais destaque. Sinceramente, eu não poderia concordar mais. Ser capaz de reconhecer, entender e gerenciar nossas próprias emoções, além de compreender as emoções dos outros, é fundamental para ter respostas equilibradas. Uma das maneiras mais eficazes que encontrei para desenvolver essa habilidade é através da prática da autoanálise. Ao final do dia, dedico alguns minutos para refletir sobre como reagi a diferentes situações e como poderia ter respondido de maneira mais sábia. Certa vez, após um dia estressante no trabalho, percebi que havia reagido de forma impulsiva a um colega. Em vez de ficar me martirizando, decidi usar isso como uma oportunidade de aprendizado. Perguntei a mim mesmo: o que me levou a reagir assim? Quais emoções estavam por trás daquela resposta? Esse tipo de reflexão me ajudou a entender que, muitas vezes, nossas reações impulsivas são desencadeadas por emoções não resolvidas, como frustração ou insegurança. Além disso, a prática de expressar gratidão tem sido uma chave importante no desenvolvimento da minha inteligência emocional. Quando me concentro nas coisas boas da minha vida e agradeço pelas pequenas vitórias, meu estado emocional se estabiliza. Por exemplo, em um momento de tensão familiar, em vez de focar nas discordâncias, decidi expressar minha gratidão pelo apoio que minha família sempre me deu. Isso mudou completamente a dinâmica da conversa e nos permitiu discutir as diferenças de maneira mais calma e respeitosa. Outro aspecto importante é a empatia. Aprendi que, para desenvolver inteligência emocional, precisamos nos colocar no lugar dos outros. Em uma situação em que um amigo estava passando por um momento difícil, em vez de tentar oferecer soluções imediatas, optei por ouvir de verdade e perguntar como ele se sentia. Isso não só fortaleceu nossa amizade, mas também me ensinou a importância de ser um bom ouvinte. Quanto mais praticamos a empatia, mais equilibradas e sábias nossas respostas se tornam. Por último, a leitura e o aprendizado contínuo sobre inteligência emocional têm sido essenciais. Livros e artigos sobre o tema me proporcionaram insights valiosos. Um livro que realmente me impactou foi Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Através dele, aprendi técnicas e estratégias para gerenciar melhor minhas emoções e, consequentemente, melhorar a qualidade das minhas interações. Incorporar esses aprendizados na prática diária tem sido um processo contínuo, mas os resultados são inegáveis. A importância de estabelecer limites saudáveis em conversas difíceis. Estabelecer limites saudáveis é uma habilidade que muitos de nós subestimamos, mas é crucial para a comunicação eficaz. Já estive em situações em que uma conversa difícil se transformou em um campo de batalha, e isso geralmente acontece quando não há limites claros. Uma vez, tive uma discussão acalorada com um amigo sobre opiniões políticas. Em vez de permitir que a conversa se tornasse destrutiva, eu disse: "Acho que precisamos de um tempo para processar nossas opiniões diferentes. Vamos voltar a conversar sobre isso mais tarde." Essa simples afirmação ajudou a preservar nosso relacionamento. Um aspecto importante de estabelecer limites é saber quando se afastar. Em uma ocasião, durante uma discussão com um colega de trabalho, percebi que a conversa estava se tornando pessoal e negativa. Foi quando decidi dizer: "Preciso de um momento para processar isso. Podemos retomar mais tarde?" Esse tipo de afirmação não apenas me protegeu emocionalmente, mas também mostrou ao outro que eu valorizava a conversa, mas não a qualquer custo. Outra situação em que os limites foram essenciais foi em um contexto familiar. Durante um jantar, um tema delicado surgiu, e as emoções começaram a esquentar. Em vez de deixar que a situação escalasse, eu propus: "Vamos mudar de assunto e focar em algo que todos gostamos."
Essa intervenção não apenas evitou um conflito, mas também reafirmou a importância do respeito mútuo entre os membros da família. Estabelecer limites saudáveis também envolve ser claro sobre o que você está disposto a aceitar. Uma vez, em uma relação amorosa, percebi que meu parceiro estava ultrapassando algumas fronteiras que eu considerava importantes. Em vez de guardar isso para mim, conversei abertamente. E aí, pessoal? Agora que já exploramos juntos a diferença entre reagir e responder, quero que você leve essa ideia para o seu dia a dia. Imagine as situações que costumam te tirar do sério. Como você pode aplicar essa sabedoria? Pense na próxima vez que alguém te provocar ou quando um desafio surgir. Lembre-se, a verdadeira força está na sua capacidade de escolher a sua resposta. Não se trata de sufocar emoções, mas sim de canalizá-las de forma construtiva. Que tal fazer um pequeno exercício? Sempre que sentir aquela vontade de reagir impulsivamente, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual é a resposta mais sábia aqui? Essa simples pergunta pode mudar tudo. E se você achou esse conteúdo útil, não esquece de deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Estou curioso para saber quais desafios você enfrenta que exigem uma resposta mais ponderada. Compartilhe nos comentários. Cada experiência é uma oportunidade de aprendizado, e juntos podemos crescer ainda mais. Fique ligado, porque no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais no autocontrole e como ele pode transformar sua vida. Até lá, continue buscando a sabedoria e praticando o autocontrole.